Pessoal, a gente vai falar desse vírus Costa 2, muito lugar saiu, e vocês acabaram me perguntando aqui, né? Tem uns 2 dias que isso é uma publicação internacional, e a mídia internacional nos Estados Unidos, né? Aqui também várias revistas grandes falaram sobre esse vírus Costa 2, pelo risco de ter uma nova pandemia, por algumas características bem parecidas com o coronavírus, até da mesma subcategoria. E aí muita gente me perguntou, eu vou esclarecer para vocês, né? Não é motivo de pânico, mas só para vocês entenderem por que saiu em tanto local, né? Em primeiro lugar, assim como o coronavírus, anos antes de ter a pandemia, de ter tudo, foi identificado o vírus. Então o coronavírus, quando ele chegou e criou a pandemia, não era uma novidade. A novidade foi infectar seres humanos e infectar de forma tão rápida, né? No caso desse vírus, que foi descoberto na Rússia, né? E além disso, né, especificamente em animais, além disso, ele tem característica muito parecida, até a proteína spike, né? Parece ser o foco dele, né? Junto com isso, a característica de pegar esses animais, como o morcego. Então você percebe que tem um monte de semelhança, né? Foi publicado agora na PLOS e junto com isso, né, um professor da Universidade de Washington, que é referência nessa parte de infecção, falou que havia uma possibilidade real, sim, desse vírus sofrer mutação e infectar seres humanos, né? Já se sabia dele há mais de um ano, né? Mas foi no meio da pandemia, então não se falou muito, né? Agora, com essas novas modificações, com esses artigos que saíram, a preocupação aumentou. Ou seja, só para vocês entenderem, né? Não é um vírus que está infectando seres humanos, não é um vírus que, a princípio, tem relatos na literatura de infectar seres humanos. O que aconteceu é, as características dele são muito parecidas com o que aconteceu no coronavírus. O coronavírus, para vocês terem ideia, né? Antes de ter toda a pandemia, antes de infectar seres humanos, a gente já sabia a existência dele. Tinham pesquisas, né? Tinha uma série de coisas, né? Aí teve uma mutação que foi o que pegou seres humanos. E a hipótese, óbvio que ninguém sabe ao certo, né? De ter essa relação com o morcego. Então, quando surge, né? A gente está vivendo já o fim da pandemia, né? O novo vírus, com as características semelhantes e publicações internacionais com pessoas referentes falando, a preocupação surge a mesma, né? E o que eu achei interessante que o professor falou foi no seguinte aspecto, né? Da mesma forma que a gente sabia o coronavírus, né? E não fez nada sobre ele, até que chegou a mutação e deu a pandemia, de repente já tem que atuar de forma preventiva, porque a ciência ela evoluiu tanto que a gente consegue identificar vários vírus antes até de que infectar seres humanos, né? Conhece as características dele e algumas vezes a gente deixa acontecer, como aconteceu com o coronavírus e outros casos também, né? Ter uma infecção em seres humanos para aí começar a pensar como a gente vai atuar. Então, sabendo as características do vírus, sabendo, é possível, de repente, já se fazer pesquisa em paralelo antes de surgir alguma modificação, alguma coisa, tá bom? Além disso, né, a gente sabe que as características clássicas, né, do vírus e até pela guerra que está surgindo na Rússia, né, tudo isso é característico o quê? Desmatamento, né, destruição de região, alimentação de pessoas muitas vezes por esse tipo de animal, que pode acontecer e às vezes acontece na Ásia, né, em alguns locais, né, a pessoa pegar e ter algum tipo de mutação e surgir a doença, tá bom? São essas preocupações. Júlio, você acha que é exagero, estão falando demais? É natural, a gente está passando por uma pandemia e surge algum vírus, ou sai uma publicação sobre um vírus com características semelhantes, pessoas vão falar sobre ele. Não é para você assustar, ficar aterrorizado, nada disso, é apenas você saber essa informação, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.